Serdeczne witamy! Sejam bem-vindos! Wielki Świat Południa. Bem-vindos ao Mundo Grande do Sul. Mundo Grande do Sul. Bem-vindos ao Mundo Grande do Sul. Eu tenho muito orgulho de ser descendente de poloneses. Eu tenho um profundo respeito pelo povo polonês e uma profunda admiração pela Polônia. Bom, eu sou descendente de polonês, né? Minha avó e meu avô vieram da Polônia na época da guerra ainda. Eu posso me considerar um exemplo típico de ascendente polaco contemporâneo. Meu bisavô, ele emigrou por volta de 1890 de Baranowo, na Polônia, para o Brasil. Eu sou brasileiro de origem polonesa, praticamente de terceira geração, porque meus avós vieram da Polônia em 1911. Desde o fim do século XVIII, a Polônia estava dominada pelos impérios vizinhos da Áustria, da Rússia e do Reino Alemão-Prussiano, sendo riscada do mapa das nações independentes. Vieram muitos poloneses antes de 1875, que faziam parte dos grupos alemães. E não se houve uma distinção dizendo que eram poloneses. Então, muitos poloneses existem no Brasil que não sabem que são poloneses, acham que são alemães. Sem pão nem liberdade, pobres e oprimidos, muitos poloneses encontraram esperança nas promessas do governo brasileiro. Dizia-se que, naquela ocasião, que aqui seria o verdadeiro paraíso para eles. A febre brasileira, como era chamada na Polônia, trouxe para o Estado, a partir do século XIX, cerca de 80 mil poloneses se estabeleceram no Rio Grande do Sul, criando aqui uma nova Polônia, a Nova Polska. Nós temos aí a imagem do navio Flandria, que é de Amsterdã, onde papai veio para o Brasil em 1929. O embarque acontecia ou na Polônia, ou em algum porto da Alemanha, ou algum porto da Antuérpia. E navegavam, naquela época, barcos a vapor, e durava no mínimo 40 dias. Mas havia viagens que duraram até 60 dias. Nós estávamos no navio e ele balançava muito. Nós tínhamos muito medo de que afundasse. Então todos se ajoelhavam e começavam a rezar. Eu tinha só 7 anos, mas me lembro de tudo o que passou. A trajetória mais comum da imigração polonesa era chegar até o Rio de Janeiro e ali fazerem a quarentena, descerem de outro barco até Rio Grande, Porto Alegre, um barco menor ainda até Montenegro. E de Montenegro para a Serra Gaúcha, a pé, em cima de burros, de mulas. Os homens levavam à frente, vinham abrindo piques com facões e foices, que era mata fechada. E as senhoras, as mulheres e os jovens maiores vinham a pé. E as crianças que não conseguiam caminhar, daí eram trazidas no cesto nas cangalhas em cima de mulas. Na kolonię przyjechali, jak tu bur był taki, co tam, aby te... Estando aqui, começamos a sentir o dia a dia, buscando inclusive nos defender porque estávamos no mato. Era puro mato e tinha muitos animais ferozes que estavam atacando. Para nos proteger, fazíamos fogueiras grandes e nos fechávamos em ranchos para que eles não nos devorassem. Daí as primeiras 12 famílias que chegaram em Áurea, foi na véspera de Natal, na madrugada do dia de Natal, eles encontraram só mata fechada. Não havia casa, não havia nada. Na primeira noite e a segunda e vários dias, eles improvisavam suas camas, colocavam 4 paus no chão e cortavam folhas de samambaias e taquaras e daí dormiam no chão. Outros que tinham mais medo dos bichos, daí improvisavam suas camas em cima das árvores. E dia do Natal, as crianças chorando,
As mães desesperadas não tinham comida, não tinham um pedaço de pão para dar para os filhos, queriam voltar, mas era impossível. Havia, parece-me, uma propaganda muito grande para as imigrações ao Brasil. Para atrair imigrantes europeus, os agentes de imigração anunciavam vantagens e propagandas mirabolantes, apresentando o Brasil como a terra de solo fértil e de abundância paradisíaca, onde corriam o leite e o mel. Aqui chegando, eles constataram de que tudo o que se dizia não era verdade. De fato, as terras eram bastante férteis, só que, naquela propaganda, esqueceram-se de avisá-los de que não haveria para quem vender os produtos que eles colhiam. Era bem triste, parece, assim, aquela vidinha deles, né? Chegavam lá, só tinham o tipo de um tempo com numeração dos lados e cada um escolhia pelo número a sua colônia, né? Foram levando a vida, cada dia melhorando um pouco. A religião funcionou como uma força para vencer os obstáculos do meio em que passaram a habitar, e a construção de uma capela era sempre, em cada linha, uma das principais preocupações dos imigrantes poloneses. Uma das características dos nossos poloneses, que há bem 100 anos vivem aqui, é a sua religiosidade, a sua fé cristã. O povo polonês é um povo muito católico. Consequentemente, o calendário litúrgico da igreja marca a sua história. As festas da Páscoa começam no domingo de Ramos, com os fiéis levando feixes de palmas para serem benzidos pelo padre. O Sábado Santo é dedicado à ornamentação dos ovos de Páscoa, pisanka, coloridos com desenhos e pinturas. Os pisankins são ovos de galinha decorados, feitos para dar de presente na Páscoa. Esta é a técnica do pisanki, que consiste na pintura de ovos de Páscoa em várias cores. As aldeias da Polônia pintavam e é uma coisa que está se perdendo, então eu procuro manter essa tradição. Na manhã de Páscoa, no dia em que o Cristo, nosso Salvador, ressuscitou, os poloneses madrugam na igreja. Às 6 horas da matina, nos reunimos junto ao túmulo de Cristo e saímos em procissão com Jesus Eucarístico e Jesus ressuscitado, anunciando ao mundo a vitória de Cristo sobre a morte. Co umieli starsze, to tych młodszych uczyli dopiero. No começo da imigração, confinados em recantos inteiramente desabitados, em um território desconhecido, o povo polonês percebeu que a instrução era a base para seu progresso e bem-estar futuro. Por isso, organizou escolas, buscando melhorar as condições de vida e o nível cultural das novas gerações. Depois da igreja, surgiu a escola. Devem ensinar, devem aprender a viver na nova pátria. E no fim, construíram sua casa. To, co umieli starsze, to tych młodszych uczyli dopiero. No começo não havia escolas, então os mais velhos ensinavam os mais novos tudo aquilo que sabiam. Takie starsze to tak trochę przeuczyli. Depois começaram a construir as escolas e com isso vieram os professores. I dopiero później były szkoły też.
Nas escolas ensinavam metade do dia em polonês e a outra metade em português. Em 1935, Deus me guiou até aqui, onde lecionei a língua polonesa para crianças. Mas em 1938, como veio o Estado Novo, lógico, fecharam todas as escolas. Na década de 30, 40, devido à Segunda Guerra, as escolas estrangeiras foram todas fechadas. Passado esse período, os imigrantes poloneses se envolveram em um processo de revitalização da cultura polonesa. Dentro das escolas, os professores colaboraram para valorizar a identidade étnica dos alunos e a língua ancestral voltou a ser ensinada. Está se trabalhando para resgatar a cultura polonesa e não poderia falar de resgate sem a língua polonesa. Era um idioma muito difícil, com várias declinações. Mais de um século após a chegada dos primeiros imigrantes poloneses, os filhos, netos e bisnetos dos colonizadores passaram a tratar com mais cuidado a sua herança cultural. Aqui se encontra o consulado honorário e se realizam várias atividades polônicas, entre elas o Jubem, que trabalha com o folclore e a cultura desde as crianças até a idade adulta. Migracji i tej wymianie jest w Rio Grande do Sul południowy Wielki Świat. Graças à imigração e ao intercâmbio em Rio Grande do Sul, existe o Mundo Grande do Sul. Dos diversos setores onde o polonês difundiu novas técnicas ou apresentou seus costumes, a arquitetura foi uma das áreas de identificação com os valores da velha pátria. Em algumas regiões de imigração, há um grande incentivo para que as construções sigam o estilo da arquitetura típica das aldeias polonesas. Nós aqui, no Rio Grande do Sul, em Nova Prata, tentamos erguer esta réplica de uma casa de Poronin, em Zakopane, para homenagear o povo polonês do Rio Grande do Sul. É uma casa, do lado de fora, de arquitetura, dá para dizer, autêntica. Ela é uma réplica. Ela é construída em madeira, de ponta a ponta, não tem pregos na sua estrutura, construiu ela de forma a dar ares antigos, velhos, exatamente para motivar a juventude a lembrar-se do passado. Católicos fervorosos, os poloneses veem a intervenção divina em todo acontecimento. Sua fidelidade cristã fundamenta-se em Cristo e sua igreja e na devoção a Maria Santíssima, Nossa Senhora de Monte Claro, Matka Boska Częstochowa, padroeira da Polônia. As romarias, os atos litúrgicos, as procissões, os cânticos, a reza do terço em polonês fazem parte de cerimônias religiosas que os imigrantes continuam celebrando com muita devoção. Ainda hoje, em algumas igrejas da região de colonização polonesa, a missa de domingo é rezada em polonês. Os poloneses se gloriam também com razão de terem o Papa, e um Papa de muita longevidade, um dos que por mais tempo governa a Igreja, e que tem sido um grande mensageiro da fé em todo o mundo. Wysławiajmy Chrystusa, Boga Świętego. Amen. Ojcze nasz. A culinária polonesa está associada a um grande número de crendices e recomendações para preservar a paz e a felicidade da família.
para os poloneses, o consumo de alguns pratos típicos pode atrair a fartura de realizações. Aqui nós temos uma mesa polonesa, com receitas polonesas. Nós temos aqui a przystawka, o pierogi serem, pierogi z mięsem. Um banquete tradicional apresenta várias iguarias, como pierogi, czarnina e bigos. Este é o bigos, o prato que o Papa comeu aqui em Porto Alegre quando esteve. É um prato principal da Polônia. A minha mãe estava esses dias, ela estava meio doente, assim, aquela coisa de fazer sopa. E eu perguntei que sopa é essa? E era uma sopa polonesa, feita de repolho com vinagre. E experimentei, gostei muito. A riqueza de suas tradições, sua arte folclórica, o artesanato, a dança e o canto revelam um estilo vibrante próprio do temperamento eslavo polonês. Entre os representantes desta cultura se destaca a figura de Frédéric Chopin, com suas composições de acentuados contrastes. A música de Chopin não só é importante para a comunidade polonesa, mas como para todas as comunidades, devido à sua expressividade, e é uma música que realmente toca o espírito humano. Não precisa ser um grande conhecedor da música clássica para gostar da música de Chopin. Os primeiros 15 anos de imigrantes poloneses, da imigração polonesa em Carlos Barbosa, foram muito pesados. Foram muito pesados também os anos da imigração em Santa Teresa, em Veranópolis, ao longo do Rio das Antas. Mas triunfaram. Se espalharam pelo Rio Grande do Sul, somaram-se a outros poloneses e hoje são um modelo de etnia. É a nossa alegria, temos gente em todas as esferas da sociedade. Hoje eu trabalho como modelo, já fazem 12 anos. Atualmente eu estou trabalhando como DJ. Fiz o curso de Física e sou hoje professor titular de Física no Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trabalho hoje neste laboratório que vocês estão vendo aqui, numa área chamada implantação iônica, que tem a ver com novos materiais, com estudo e modificações de materiais. Desde 1949 eu trabalho na Sociedade Polônia, dando aula polonês. Sou organista na Igreja Polonesa, aqui em Porto Alegre já há mais de 50 anos. Eu me identifico muito com esse espírito alegre do polonês. O polonês tem uma facilidade muito grande de se integrar em qualquer comunidade. A Polônia, apesar de ser um povo muito sofrido, mas tem um espírito muito alegre. A história da Polônia me emociona. Seja brasileiro, mas não esqueça que você tem descendência polonesa, austríaca, alemã, italiana, qualquer uma. Temos duas pátrias, né? Polonesa e brasileira. Quem está aqui, por exemplo, eu vim com 8 anos, hoje estou com 72, eu tive duas pátrias, né? Eu me criei aqui, envelheci e aqui vou ficando. Há quem pense que a Polônia é o país que se estende ao longo das margens do rio Vístula. Mas para os poloneses que atravessaram o Oceano Atlântico no último século, atrás de um futuro melhor, e para seus descendentes, a Polônia está aqui e floresce no coração de cada imigrante, fazendo parte do povo que ajudou a formar este mundo grande do Sul.